Já tá ao vivo, tá? Já tá? Então tá bom. Olá, pessoal, tudo bem com vocês de novo, né? Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, coordenadora do curso de Gestão Ambiental da FATEC Jundiaí, e eu gostaria de agradecer a Mônica, que está aqui com a gente, e vai dar uma palestra para vocês, a professora Ana Carolina e a professora Camila, né, que estão me ajudando aqui nesse evento, tá bom? Pessoal, olha só, agora a Mônica vai conversar um pouquinho com a gente sobre o Código Florestal, tá? Então, a palestra dela é Considerações sobre o Código Florestal. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a Mônica, só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela. Espera só um pouquinho que saiu aqui. Bom, a Mônica, ela é amiga da Ana Carolina, né? Foi a Ana Carolina que convidou ela. Ela é engenheira agrônoma pela Unesp. Ela fez especialização em gestão de meio ambiente pela Unicamp e também é bacharel em direito pela Unifat. Ela atua na área ambiental há 24 anos. Ô, Mônica, a gente nunca fala quanto tempo a gente está na área. Entendeu? Porque eles ficam fazendo as contas. Nossa, né? Ela tem prestado serviços em empresas públicas e privadas e atualmente ela atua na consultoria autônoma, área de concentração, licenciamento e regularização e adequação ambiental, na área de preservação permanente, reserva legal, unidades de conservação, cadastro ambiental rural, identificação e classificação de vegetação, treinamentos e auditorias ambientais, educação ambiental, silvicultura urbana, perícia e legislação ambiental. Então, a Mônica tem um vasto conhecimento aí na área ambiental, né, Mônica? Então, agora ela vai começar a conversar um pouquinho com vocês a respeito aí do Código Florestal, tá bom? Muito obrigada, viu, Mônica? Eu agradeço muito o convite, eu fiquei muito contente, e é muito importante, eu acho, falar do Código Florestal para o pessoal que está estudando na área de meio ambiente, porque muitas vezes a matéria de floresta não é assim tão explorada para o pessoal que está num curso de gestão, então eu decidi falar dessa matéria para que seja um alerta, né? Parece que a floresta está lá longe, mas a floresta está aqui pertinho. Então, eu que agradeço. Espero que todo mundo goste. Eu posso abrir a minha apresentação, né? Pode. Também quero agradecer, Mônica, por ter aceitado o convite. É sempre um prazer. A Mônica é tudo isso que está no currículo mesmo. E ela tem um brilho nos olhos em tudo que faz, gente. Aproveitem que vai ser muito bom. Obrigada, Ana. Obrigada. Bom, pessoal, então, a gente vai falar sobre o Código Florestal, mas, assim, são umas pinceladas sobre alguns pontos que são mais importantes, porque se fosse falar bastante do Código Florestal, eu precisaria de um ano inteiro. São muitas informações, tá? O Código Florestal, ele não é novo. Ele existe desde 1934, quando foi lançada a sua primeira versão, e ele era um decreto 23.793, e naquela época ele era uma norma que falava de proteção de uma maneira muito abrangente. Dizia que as florestas eram de interesse comum, que as florestas eram protetoras, só que não fazia nenhuma delimitação. E dizia que os proprietários podiam desmatar até 75% só das suas áreas, tá? Em 1965, houve uma reformulação grande da norma e ela veio como lei. A Lei 4771, que foi batizada de novo Código Florestal. Essa norma é importantíssima porque ela trouxe para nós as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. E aqui eu pintei de verdinho porque é sobre áreas de preservação permanente e sobre as áreas de reserva legal que eu vou falar com vocês hoje, tá bom? Bom, em 2012 houve uma outra reformulação do código, foi uma batalha de mais de 10 anos de discussão
para que se houvesse essa reformulação, e aí resultou na Lei 12.651, de 2012, que foi chamada de Lei de Proteção da Vegetação Nativa, manteve as áreas de preservação permanente com uma ou outra alteração, manteve também as áreas de reserva legal com uma outra alteração, elas são importantíssimas, e instituiu ali duas ferramentas muito importantes, o Cadastro Ambiental Rural e o Programa de Regularização Ambiental, que infelizmente não vai dar tempo de falar hoje, vai ficar para uma próxima conversa, mas o Cadastro Ambiental Rural é um diagnóstico que só o Brasil atualmente possui, só nós, brasileiros, sabemos qual é realmente a área de vegetação nativa que existe no nosso país, porque agora todos os proprietários rurais estão fazendo o cadastro, que é obrigatório, tá bom? Bom, só que o novo Código Florestal, ele não é novo, ele não é código e ele não é florestal. O que é esse negócio, né? É um demônio esse negócio, porque é assustador, mas ele não é. Ele não é novo, porque, como a gente já falou, ele existe desde 1934. Então, desde o governo de Getúlio Vargas. Por isso que a gente não chama de novo. Ele não é código porque ele não esgota o assunto. Então, ele esgotaria o assunto se ele fosse aquele código lá de 1965, onde todas as informações sobre esse assunto estavam dentro da mesma norma. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é uma norma que trata de unidades de conservação e tem a ver com o assunto. A gente tem normas, por exemplo, dos biomas, Lei da Mata Atlântica, Lei do Cerrado. Então, tem uma infinidade de outras normas que complementam, por isso que a gente, no juridiquês, não chama mais de Código Florestal. Professora Mônica, só vamos verificar se a tela está sendo compartilhada, que o pessoal acho que não está vendo. Só no share screen aí. Espera aí. Só um instante. Embaixo ali tem o share screen. Tá. Escolhe a janela do aplicativo. Agora eu acho que sim, não é? Isso, exatamente. Agora a gente já está vendo, tá? Nós estamos vendo sua tela do YouTube, com o vídeo e não a sua apresentação. Agora? Dá um stop no share screen e usa aí Usa janela do aplicativo, não o guia Chrome. Espera aí, vamos compartilhar de novo. Isso. Janela do aplicativo. Isso, escolhe a sua apresentação, acho que está no PowerPoint, né? Ela tá, mas ela não aparece na janela do aplicativo. Ele está aberto para você? O PowerPoint está aberto para você? Agora tá. A hora que você clica na janela do aplicativo, não tem a escolha dele, do PowerPoint. Agora você tá vendo? Sim, estamos vendo agora. Obrigada, viu? Ah, desculpa, gente. Desculpa a intromissão aí. Imagina, desculpa eu. A falta de habilidade com a tecnologia. Ah, não, todos nós temos aí. Então, os slides que eu tinha passado, então, aqui, o breve histórico do Código Florestal, eu já falei. Vamos passar para frente. Não é um código novo, não é um código florestal e não é novo, né? Não é código, porque existe desde 34, porque não esgota o assunto. Não é florestal porque não trata só de florestas, mas, na verdade, ele trata de toda a vegetação nativa. E, atualmente, ele é nomeado como Lei de Proteção da Vegetação Nativa.
Mas aí, você sabe que nem só de vegetação nativa, ele trata de vegetação exótica também, se ela estiver inserida nas áreas de preservação permanente, que são as áreas que eu vou mostrar para vocês hoje. E aí a gente faz algumas reflexões, né? Eu acho que muita gente se pergunta, mas por que a gente tem que estudar a floresta, se a floresta é um negócio que está tão longe, está lá na Amazônia, não parece que a floresta está distante da nossa realidade? Quando eu era criança, quando eu era mais nova, eu achava que floresta era um negócio que interessava só para índio, para onça e para o Tarzan. Não achava que a floresta interessava para a nossa vida. E já ouvi ao longo da minha carreira muita gente perguntar por que estudar o Código Florestal, por que estudar a legislação florestal? Qual que é a influência das florestas para a vida da pessoa humana, não é? Da pessoa urbana. Nós estamos aqui na cidade, então por que as florestas têm tanta importância? Por que está se falando tanto de florestas na televisão, nas mídias? Por que o William Bonner fica tão bravo quando a notícia é sobre queimada na floresta? E aí, gente, já comecem a acender uma luzinha aí no seu interior, porque a tal floresta deve ter alguma coisa importante, sim. Porque estas áreas de vegetação, estas florestas, elas estão mais perto de nós do que nós pensamos. Elas não estão só lá na Amazônia. E também porque elas interferem completamente na nossa qualidade de vida. Então, para a gente começar a fazer um raciocínio, eu trouxe umas imagens provocativas. Aqui vocês estão vendo uma imagem da Marginal Tietê, na cidade de São Paulo. Esse daqui é o rio Tietê. Esse é um rio que tem mais ou menos uns 50 metros de largura. Esse aqui é um trânsito comum, de um dia normal em São Paulo. E aqui tem interferência, tem relação com o Código Florestal. Aqui é o Rio Paraíba do Sul, município de Resende. Esse é um rio que tem mais de 100 metros de largura. É um rio que vem lá do Rio de Janeiro, vem para São Paulo. Ele vem ali na região do Vale do Paraíba. Professora Ana Carolina já nadou muito nesse rio no tempo que era estudante. Brincadeirinha. Mas é um rio muito importante para um monte de gente e tem interferência, tem relação também com o Código Florestal. Aqui, essa maravilha é o Córrego da Rapadura, um córrego de área de águas naturais, está situado na Vila Carrão, em São Paulo, e, minha gente, tem relação com o Código Florestal também, essa aqui, porque isso aqui é um córrego de águas naturais. Aqui é o meu amado Rio Atibaia, ele aqui numa parte de um trecho bem próximo da cidade, aqui está próximo também das duas rodovias, a Dom Pedro e a Fernão Dias, uma área onde tem que está bem protegido, está bem conservada a vegetação do entorno. E aqui, o Corcovado, não olhem o mar, mas olhem o Morro do Corcovado também é uma área que tem relação com o Código Florestal. E o que todas essas áreas que eu mostrei, umas conservadas, umas bastante degradadas, o que essas áreas têm em comum, gente? Todas elas têm área de preservação permanente no seu entorno. E todas essas áreas de preservação permanente que vocês viram, e mais algumas que eu vou mostrar aqui, elas são protegidas pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa. E lá no começo eu disse para vocês que nós vamos ver dois pontos do Código Florestal, que são as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal. Então, vamos começar vendo quem são as áreas de preservação permanente. Só quero fazer um esclarecimento, que todos os conceitos que eu passar aqui para vocês, que eu mostrar, eles vão estar traduzidos para o nosso idioma, porque a linguagem do juridiquês
Ninguém merece, é muito complicada. Então, eu fiz uma tradução para facilitar o entendimento para todos nós, tá bom? Então, o que está escrito aqui é exatamente o que está na lei, só que com outra linguagem, uma linguagem mais acessível para todos nós, para facilitar a nossa conversa. Então, a área de preservação permanente é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. Então, veja bem, coberta ou não por vegetação nativa significa que a vegetação tem a sua proteção, mas o que importa primeiro para a gente é a área protegida, tendo a vegetação em cima dela ou não. E é uma área que tem uma função ambiental de preservação. E eu coloquei essa função ambiental bem destacado, porque esse é o coração da existência das áreas de preservação permanente. Já já nós vamos ver. E que não poderá ser removida ou explorada, tendo em vista a sua localização, salvo em casos excepcionais. Então, veja, a localização da área de preservação permanente é que faz ela ter a importância que ela tem. Ela é uma área protegida. Se ela tiver vegetação em cima, a vegetação tem a importância de contribuir para essa proteção ser maior ainda, daquela região. Se ela não tiver, ela está irregular, ela precisa ser restaurada. E esses casos excepcionais que eu coloquei aqui, eles são casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto, mas a gente não vai falar hoje, tá bom? Então, para a pessoa comum, para o dia a dia, as áreas de preservação permanente são intocadas. E a função ambiental dessas áreas são as seguintes, elas estão lá no artigo 3º do Código Florestal, preservar os recursos hídricos. Na minha opinião, só essa função já bastaria para que a gente mantivesse todas as áreas de preservação permanente o tempo inteiro protegidas e vegetadas. Porque recurso hídrico é condição, né, primordial para a nossa manutenção da qualidade de vida do ser humano. Ninguém vive, não existe vida se não tiver água. E se a gente não mantiver os recursos hídricos, córregos, rios, nascentes, lagos, se não mantivermos esses recursos hídricos protegidos, a gente não consegue mais sobreviver aqui. As áreas de preservação permanente protegem os recursos hídricos. Protegem também o solo. Protegem o solo nas margens desses corpos d'água, mas protegem o solo de muitas outras formas que vocês vão ver aqui. Preservam a estabilidade geológica, aqui principalmente para aquelas áreas que são de morro, topo de morro, área com declividade, área com muita inclinação, também são áreas de preservação permanente. Tem a função também de preservar a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora. Então, as áreas de preservação permanente, elas têm a função de promover a existência de corredores ecológicos, corredores onde a nossa fauna tem que transitar para poder fazer a sua função primordial de dispersão de sementes, para poder estar mantendo aquelas matas, aquelas áreas com vida. Porque se a fauna nossa transitar fora dessas áreas de vegetação, a fauna vai ser caçada, a fauna vai ser atropelada, a fauna vai invadir áreas urbanas, e não é isso que a gente quer. Então, a área de preservação permanente também tem essa função. Preservar a paisagem e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, são essas as funções ambientais de uma área de preservação permanente. E quais são, então, as benditas áreas de preservação permanente? Todas elas estão no artigo 4º do Código Florestal, são os cursos d'água, as nascentes e olhos d'água, os reservatórios artificiais, lagos e lagoas naturais, encostas, topo de morro, montanhas e serras, bordas de tabuleiros ou chapadas, altitude superior a 1.800 metros, veredas, restingas e mangues. E eu pintei de verdinho o curso d'água, porque curso d'água é um modelo de área de preservação permanente que está na nossa vida cotidiana, em todo lugar que a gente passa, a gente esbarra numa PP de curso d'água e às vezes a gente não enxerga. Muitas vezes a gente não enxerga porque ela está degradada, como nós vimos naquelas imagens lá do começo.
Em todos os lugares que vocês passam, vocês vão encontrar apps de curso d'água, e eu vou dar mais ênfase para essa app aqui, tá bom? E coloquei aqui em roxinho, em memória, a faixa de 300 metros de Restinga da Pré-Amar Máxima, que ela jaz, porque há 2 semanas atrás o CONAMA revogou a resolução, o CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, revogou a resolução 303, que protegia essa faixa, né, a hora que termina a água ali da praia, 300 metros para dentro do continente, era uma área protegida, era uma app também, que tinha a importância, assim, a função de coibir um pouco a especulação imobiliária, mas essa resolução, ela foi revogada. Então, em memória, para a gente fazer 1 minuto de silêncio, eu coloquei aqui em roxinho, tá bom? Não é mais área de preservação permanente, é só uma referência, porque vocês ouviram falar disso nessas 2 últimas semanas, então, só para fazer esse adendo. Nós vamos falar das outras. Vamos começar, então, sabendo aonde elas estão, as apps. As apps estão tanto em áreas rurais como em áreas urbanas, tá bom? E vamos começar pela mais comum, que é aquela que vocês vão ver mais na vida de vocês, que são as áreas de app de curso d'água. Quem são elas? São as margens, pessoal, as margens de qualquer curso d'água natural, quando a gente mede a partir da sua borda. Então, presta atenção que eu sinalizei o natural, porque tem gente que fala assim, eu tive que fazer um dreno lá na minha propriedade para poder escoar água pluvial. Dreno para escoar água pluvial não é curso d'água natural, tá bom? Não gera app. Quem que pode ser um curso d'água natural? Os rios, os córregos, os ribeirões, os riachos, tá? Um fio d'água. Mas é um fiozinho d'água, mas se ele é de origem natural, ele gera área de preservação permanente. Então, vamos lá. Se o rio tem uma largura de até 10 metros, largura do rio de 10 metros, de pequenininho até 10, a área de preservação nas suas margens, nas 2 margens do rio, vai ser de 30 metros. Se a largura do curso d'água é de 10 até 50 metros, um rio um pouco mais encorpado, como aquele que eu mostrei em São Paulo, o Rio Tietê, ali tem 50 metros, a largura da área de preservação permanente, ela é de 50 metros, ou seja, nas 2 margens do rio, eu vou ter que ter 50 metros de proteção. Aí, conforme vai aumentando a largura do rio, vai aumentando a largura da app. Então, um rio de 50 a 200 metros, ele tem 100 metros de área de preservação permanente. Um rio de 200 até 600 metros, ele tem 200 metros de área de preservação permanente, e um rio maior que 600 metros, a app dele é de 500 metros em cada margem. Nossa, Mônica, mas eu nunca vou conseguir decorar isso, mas não precisa decorar. Nem eu decoro. Toda vez que você precisar olhar esses valores, você vai no Código Florestal, você vai na Lei 12.651, no artigo 4º, tá tudo escritinho lá, bem bonitinho, não precisa. Mas eu também não entendi, achei muito difícil essa tabelinha. Então, vamos olhar de outro jeito. Vamos olhar aqui, ó. Em azulzinho, aqui tá o curso d'água, em verdinho, as apps devidas, tá? Essa imagem, ela até nem é muito legal, porque aqui do lado de baixo, deveria estar desenhada a app também. A app é nas 2 margens do curso d'água, tá bom? Então, olha só, um rio com menos de 10 metros, app de 30. Um rio de 10 a 50 metros, app de 50. Um rio de 50 a 200 metros, app de 100, e por aí vai. Tá? Isso aqui é uma outra maneira de observar, para a gente poder entender quem são essas margens. E essas apps de curso d'água nada mais são do que as famosas matas ciliares, né? A gente ouve tanto falar de mata ciliar. Mata ciliar por quê? Porque elas têm a função de proteção. Então, elas imitam é uma referência aos cílios dos olhos, porque os cílios fazem a proteção dos olhos, as matas ciliares fazem a proteção do corpo d'água que está ali. Então, veja só esse desenhinho.
uma mata, um riozinho bem triste aqui, porque ele não tem vegetação nenhuma, e ele está sofrendo um assoreamento, porque não tem nada que proteja a sua margem, e aí o riozinho já ficou contente, porque ele tem aqui uma APP de 30 metros, tá? E aí o assoreamento cessou, não existe. Então, o que é um assoreamento? O assoreamento é quando a terra que está no entorno, na margem, né, do corpo d'água, ela vai vai entrando no corpo d'água e vai soterrando o corpo d'água. Isso acontece quando a gente não tem a proteção nas margens, tá? Olha que beleza de APP de curso d'água essa daqui, esse rio maravilhoso, é lá na região oeste do estado de São Paulo, na região de Andradina, e ele chama Rio Feio. E eu fiquei muito brava, muito triste, porque esse rio chama Rio Feio, porque eu acho ele maravilhoso, eu acho uma injustiça chamar esse rio de Rio Feio. De todo modo, essa fotografia eu tirei quando eu ainda trabalhava na Companhia de Energia Elétrica, e eles me mandaram lá para ver a viabilidade de passar neste lugar uma linha de transmissão de energia. E aí, gente, olha só se é possível instalar uma... Antigamente, no passado, essas linhas de transmissão de energia, rede de distribuição, gasoduto, oleoduto, os engenheiros lá de antigamente, eles mediam um ponto no início, um ponto no final, traçavam uma reta, que era a distância mais curta, e iam desmatando o que tivesse pela frente. Hoje em dia, não. Então, nesse caso aí, a linha não passou, a engenharia teve que providenciar algum desvio, e a linha passou por outro lugar, onde a gente não fizesse o desmatamento aí, até porque nem pode, né? Aqui é uma outra maneira de observar como que é uma área de preservação permanente. Aqui em cinza eu tenho um imóvel rural. Esse imóvel aqui são 3 matrículas, mas do mesmo proprietário, em áreas, as áreas são contíguas, então o desenho foi feito todo junto, como se fosse um imóvel único. E aqui em azulzinho, olha, foi desenhado o curso d'água que passa no meio do imóvel. É um curso d'água com menos de 10 metros de largura, então a área de preservação permanente é esse verdinho que está aqui no entorno, 30 metros para cada lado. Aqui, gente, a gente tem uma situação de intervenção em APP. Esse rio, como vocês estão vendo aqui, olha, é um rio que tem 33 metros de largura nesse trecho. Aqui do lado de cima, está nítida uma supressão que foi feito aqui, um desmatamento, não sabemos por quê, numa distância de 35 metros do rio. Se esse rio aqui tem 33 metros de largura, a área de preservação permanente dele deveria ser de 50. Então, aqui já tem uma intervenção que está em desacordo com a norma. Do outro lado, a gente tem muito mais intervenção ainda, porque a gente tem uma ocupação antrópica, ocupação humana aqui. Então, edificações construídas a 14 metros aqui da borda do rio, e aqui a área de preservação permanente deveria ter 50 metros. Essas ocupações aqui, elas estão irregulares. E aqui, minha gente, olha que espetáculo de foto. Por que eu digo que é um espetáculo? Não porque eu desejo que a cidade alague, mas isso daqui é o resultado de uma intervenção numa área de preservação permanente. Historicamente, as comunidades, elas começaram, as comunidades começavam sempre nas margens de um curso d'água, porque não tinha encanamento, não tinha Sabesp, não tinha SAI, não tinha essas coisas, e eles tinham que ficar numa posição onde eles tivessem mais fácil acesso à água. Por isso que as comunidades se localizavam, né, nas margens dos cursos d'água. E por isso que a gente tem tantos municípios, mas muitos mesmo, onde o curso d'água passa no meio da cidade. Só que quando a gente tem uma chuva mais forte, quando a gente tem épocas, começo do ano principalmente, essas tragédias acontecem. Elas são comuns por conta disso. E aí eu estava conversando com a professora Ana e ela me falou assim, olha, mostra uns casos reais. E eu selecionei aqui alguns casos que eu vou mostrar para vocês de como que a intervenção na área de preservação permanente pode causar prejuízo direto para as pessoas, tá? Esse primeiro caso, aqui em Atibaia,
E esses casos são casos que eu atuei, por isso eu posso mostrar com bastante certeza, tá bom? Esse rio aqui é o rio Atibaia, olha, é um rio que passa dentro do nosso município aqui, eu moro em Atibaia. Esse rio, nesse trecho, ele tem uma largura de cerca de 15 metros. Se ele tem uma largura de 15 metros, a APP devida dele deveria ter 50 metros para este lado e 50 metros para este lado, tá bom? Mas não tem. Aqui a gente está vendo essa residência, que está a 30 metros do curso d'água. Então, a residência está dentro da área de preservação permanente. E aqui, nesse ponto onde eu estou colocando o mouse, eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas a gente tem um poste que está a 23 metros de distância do curso d'água. Então, este bairro, ele sofre consequências dessa intervenção. Então, eu vou mostrar agora, eu estou mostrando essa imagem de cima, é uma imagem do satélite, e agora eu vou mostrar esta situação lá no local, no solo. Então, reparem bem, ó, lembrem bem, o curso d'água tá, o rio está aqui, Rio Atibaia, o poste está a 23 metros e a casa está a 30. É essa situação aqui. Aqui atrás, eu tenho o Rio Atibaia, o poste está instalado aqui, a 23 metros do rio, e a casa está a 30 metros do rio. Todo mundo dentro da área de preservação permanente, tá bom? É uma situação comum, pessoal. Em muitos municípios, a gente tem edificações que foram construídas lá atrás, no passado, e que estão nessa situação dentro da área de preservação permanente. E o que acontece? Aqui, além de ser APP, é uma área de inundação. Então, dá uma olhada no que acontece em época de chuva. Aqui foi uma chuva suave. Então, inundou aqui uma quantia mais tranquila. Eu estou na posição de costas para o rio, tá? E o rio invadiu aqui. Observem este muro da casa, é aquela casa da esquina. Observem os muros lá da rua. A altura dá para ver até que altura já chegou a água aqui, em outras inundações. Tá? Então, é um lugar onde frequentemente, quase que anualmente, essas pessoas sofrem a consequência das inundações, por conta de estarem intervindo na APP. Essa situação aqui é um outro caso. Esse imóvel que está delimitado em branco, dentro dessa área tem uma atividade industrial que desde o ano de 2005 essa pessoa tem o licenciamento para poder atuar aqui. E desde 2005, a CETESB vem renovando a licença para essa atividade, só que em 2017, a CETESB invocou com esta casinha aqui, que eu estou sinalizando em vermelho, porque esta casinha está a 35 metros de distância do rio, e o rio Atibaia, aqui nesse trecho, ele tem cerca de 16 metros de largura. Então, se o rio tem 16 metros de largura, a área de preservação permanente dele é de 50. Então, essa casa está dentro da APP. E a CETESB disse assim para esse proprietário, olha, eu só vou poder renovar a sua licença se você demolir esta casinha. E essa pessoa me contratou, o que eu vou fazer? Então, nós fizemos um estudo de uma documentação muito antiga que ele tinha, inclusive do IPTU. Nós descobrimos que ele tinha no IPTU informação de que essa casa existia desde antes de 1986, porque existe um corte, depois de 1965 até 1986, as áreas de preservação permanente de curso d'água, elas eram menores, elas eram de 5 metros. Então, em 1986, houve uma alteração para aumentar um pouquinho essa APP, e a APP aumentou para 30. Então, esta casa, a gente viu que ela tinha temporalidade, ela estava regular. A gente conseguiu comprovar, e o proprietário não precisou fazer a demolição. Se ele não consegue comprovar, ele tem que demolir essa casinha aqui, que é uma casa de caseiro, tem sala, cozinha, banheiro, quarto, uma casa normal, tá? Essa outra situação aqui, lá no município de Jacupiranga, eu também trabalhava na Companhia de Energia Elétrica,
E aqui esse rio, ele tem 55 metros de largura, o rio Jacupiranga. E então a área de preservação permanente desse rio deveria ser 100 metros. Daí, na época, me chamaram para ver um poste localizado aqui na margem do rio. Vejam a situação do poste, minha gente. Aqui, olha, essa margem de rio, ela já tinha sido muito mexida. Por causa de pescador, porque do outro lado do rio tinha uma mineração, uma extração de areia. É um solo muito arenoso mesmo. E aqui, por causa de muitas intervenções da comunidade local ali, a margem foi erodindo. E vejam a situação desse poste escorado com umas madeiras aqui, e o município correndo o risco de, caso esse poste caísse, uma parte muito grande desse município ficaria sem energia elétrica. Então, nós tínhamos que fazer aqui a substituição dessa rede, ou pelo menos a substituição deste poste, só que era uma intervenção em APP, que demandaria ali um dano relativamente grande. Nós tivemos que fazer aí um licenciamento para poder fazer essa atividade aí, o município não ficar sem energia elétrica. Mais uma intervenção que causa prejuízo. Tá bom? Bom, falamos um pouco das APPs de curso d'água, vocês viram que ela é muito comum, que ela está no nosso dia a dia, que ela está dentro das áreas urbanas e que vocês, trabalhando no rural ou no urbano, uma hora ou outra vocês vão se deparar com essas áreas de preservação permanente. Agora eu vou mostrar um pouquinho as APPs de nascentes. Nascentes e olhos d'água. Então, vejam esse pontinho aqui, azulzinho. Esse pontinho é uma nascente. No entorno dele, num raio de 50 metros, é desenhada a área de preservação permanente da nascente. Essa nascente aqui está gerando um curso d'água, que ele tem menos de 10 metros de largura, então esse curso d'água aqui tem uma APP de 30 metros, mas a APP da nascente é 50. Ah, não entendi. Então, vamos olhar aqui, ó. Desenhei um imóvel para vocês, que tem uma bela mata no quintal, e no meio da mata tem uma APP aqui, ó. Então, todo esse entorno dessa nascente é área de preservação permanente, é um raio de 50 metros. Quem nunca viu uma nascente, aqui tem uma fotografia. E também aqui, quem nunca viu, olha, esse videozinho eu consigo passar, professora Camila. Esse daqui eu consegui. Isso daqui é uma nascente, tá bom? Dá até para ouvir. Até bom para eu dar uma respiradinha, né? E vocês também. É uma lindeza, né, gente? Isso é uma surgência natural de água. Daqui a pouco nós vamos falar de uma surgência artificial. Isso aqui é uma surgência natural, por isso que aqui é uma nascente. Tá bom? E aí eu vou mostrar um caso real também. Um prejuízo danado. Esse sujeito, ele tem um imóvel de 1.500 metros quadrados numa área urbana com todos os equipamentos urbanos no município de Vargem, perto de Bragança Paulista. E esse sujeito foi denunciado porque ele teria supostamente aqui nesta matinha uma nascente. E aí não tinha área de preservação permanente. Eu vou mostrar para vocês como que é lá dentro desse imóvel agora, olhando no sentido da seta, tá? Eu estou aqui olhando para a mata. É essa a situação aqui. Então, ele foi denunciado que aqui nesse cantinho teria uma nascente. E então, ele sofreu um processo, ele foi condenado. Lá dentro daquela matinha, ele tinha mesmo uma caixa, uma caixa coletora de água, que ele estava coletando, e ele estava, inclusive, utilizando essa água. E ele me chamou, porque ele já tinha sido condenado, ele precisava de um projeto de reflorestamento para ele cumprir a obrigação dele. Mas ele não tinha caído a ficha ainda, que se ali, de fato, fosse uma nascente, ele teria perdido o imóvel, porque um raio de 50 metros ali ocuparia toda a área do imóvel dele. Então, ele estava condenado, sabe a quê? A demolir tudo que ele tinha. Olha o imóvel de novo. Ele tem a barracão aqui,
aqui é uma loja de materiais de construção, então ele guardava todas as coisas dele aqui nesses barracões, e aqui ele tinha uma oficina, tá? Ele teria que demolir tudo isso aí e plantar árvore dentro do imóvel dele, em 1.500 metros, na área urbana. Muito bem, eu fui lá, a primeira coisa que eu olhei, foi olhar na carta topográfica do IGC. E eu reparei que aqui, olha, o imóvel do rapaz está aqui em vermelho. A área verdinha, ali é uma bananeira que tem um IPzinho nesse cantinho aqui. Eu reparei duas coisas. Primeiro, não tem curso d'água aqui em cima. Olha, essa parte aqui do imóvel é uma parte mais alta. Essa parte aqui é uma parte mais baixa, tem uma declividade. O único curso d'água que tinha estava lá embaixo, passava numa pontezinha, eu desenhei em azul aqui para vocês verem. Essa parte aqui onde está passando esse curso d'água está a 70 metros do imóvel do cara. E está numa parte baixa. Então, aqui no entorno dele não tem nenhum vestígio de ter água. E outra coisa que me chamou muito a atenção é que aqui deste lado aqui, ó, não tinha uma estrada que agora tem. Essa estrada aqui. Então, veja bem, eu não sei se vocês reparam que aqui é uma subida, essa estrada está aqui do lado, o imóvel dele está aqui nesta cerca, aqui está a vegetaçãozinha que tem dentro do imóvel dele, algumas bananeiras, tem um IPzinho. Gente, aqui, essa carta topográfica, ela é de 1979. Este senhor foi denunciado em 1996. E esta estrada foi construída na década de 1980. Então, pensem comigo, se aqui não tinha nenhum vestígio de que pudesse ter água, e a gente viu depois que construíram uma estrada, o que acontece com essa água? Essa água não é uma água natural. Essa água é uma surgência artificial. Então, muito provavelmente, quando foram construir essa estrada aqui, que é uma estrada grande, muito movimentada, quando foram construir essa estrada, eles atingiram algum lençol freático ali, que estava um pouco mais superficial, e começou a sair água. E essa água não é uma nascente, essa água é uma surgência artificial. Por que ela apareceu? Ela apareceu porque foi escavado. Então, aqui não é uma nascente. Só que essa pessoa já tinha sido condenada, o processo dele já tinha transitado em julgado. Quando um processo transita em julgado, pode vir até Jesus Cristo na Terra, que o processo não destransita, entendeu? Então, essa pessoa, nós fizemos um laudo para ele, muito bem feito. Eu contratei uma engenheira geóloga para dar um embasamento, né, nas questões geológicas do local, para fazer uma análise. Fizemos um histórico dessa construção dessa estrada, e aí conceituamos o que é uma nascente, e ele teve que entrar com um segundo processo, que está em aberto, eu não sei o resultado ainda, está parado por causa da pandemia, então a justiça teve muito tempo parada, né, os processos ficaram suspensos, mas ele teve que entrar com uma ação rescisória para ver se ele consegue anular o primeiro processo, porque senão ele vai ter que demolir tudo e construir a árvore aqui nesse lugar, tá? Então, vejam bem como é importante um técnico, na época ele estava muito mal assessorado, e veja como é importante ter um técnico de meio ambiente que conheça a legislação florestal. Se ele tivesse tido essa referência técnica antes de terminar o primeiro processo dele, ele não teria sido condenado, porque nós teríamos conseguido, os técnicos da CETESB vieram aqui e disseram assim para nós, gente, isso não é de fato uma nascente, só que, né, vamos ver o que vai dar, depois quem sabe um dia eu conto para vocês o resultado desse processo aí. E aqui nós temos outra APP de lagos e lagoas naturais. Gente, lagos e lagoas naturais é uma situação que, vou dizer para vocês que não é muito comum, viu? Mas a APP, caso vocês tenham lagos ou lagoas naturais, a APP é toda a vegetação que está no entorno, é uma faixa no entorno desses lagos. Se for uma área rural
e o lago tiver até 20 hectares, a APP é de 50 metros. Se o lago tiver 20 hectares de espelho d'água, tá bom? De superfície do lago. Ainda no rural, se for um lago natural, que o espelho d'água, a superfície do lago, for mais que 20 hectares, a APP vai ser 100. E no urbano, independente do tamanho do lago, a APP é de 30. Agora, tem uma exceção. Se o espelho d'água for inferior a 1 hectare, né, se a superfície do lago for menos que 1 hectare, tanto faz no rural ou no urbano, é dispensada a área de preservação permanente de uma lagoa natural, gente. Isso aí é uma facada, mas a lei é assim, né? Então, não tem como a gente brigar. Só lembrando, gente, 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, né? Para quem não está lembrando, só para dar uma lembradinha. E eu coloquei 2 estrelinhas aqui no dispensada, porque no estado de São Paulo, graças a Deus, a CETESB exige no licenciamento que tenha uma APP, mesmo que a lei federal diga que está dispensado. Como em matéria ambiental sempre vale aquilo que é mais restritivo, então no estado de São Paulo é negociado no licenciamento uma área de preservação permanente aí, mesmo que a lei federal não fale, tá? Bom, e aí vamos falar um pouquinho das APPs de reservatórios artificiais. O que pode ser um reservatório artificial? Um lago ou lagoa artificial, um tanque ou uma represa que é decorrente de barramento de rio, é fácil de pensar, tá passando um rio aqui, a gente põe um barramentozinho ali, juntou uma aguinha, ficou um tanque ali ou uma represa, então ali é artificial, né? Ela surgiu por uma ação humana. Reservatórios com fins de abastecimento público ou geração de energia, e tanques escavados. O tanque escavado é aquele que você faz o buraco no chão, coloca água dentro, ou você faz o buraco no chão e atinge um lençol freático e a água começa a surgir do lençol, então é artificial, tá bom? Não é nascente. Então, quem conhece esse reservatório aí, levanta a mão. Não, gente, não precisa levantar a mão, porque eu não estou vendo vocês, mas esse daí é o reservatório de Jundiaí, tá bom? E aqui um outro exemplo, olha, esse é um exemplo de tanque oriundo de barramento também dentro de um imóvel rural, então em vermelhinho aqui está o perímetro do imóvel, e originalmente aqui passava um curso d'água que a gente conseguiu verificar na carta topográfica do IGC, tá vendo? Ó, desenhado em azulzinho. A pessoa fez o barramento e construiu esses tanques aí dentro do imóvel. Então, são tanques artificiais oriundos de barramento, tá bom? Então, vamos lá. Quem que são as APPs dos reservatórios artificiais? Se for um reservatório para geração de energia ou abastecimento público novo, ou seja, a partir de 2012, do novo Código Florestal, essa área de preservação permanente vai ser definida no licenciamento. Então, vai ser de 15 a 30 metros, se for área urbana, e de 30 a 100 metros, se for área rural. Se for um reservatório que não é para geração de energia ou abastecimento público, mas ele é oriundo de barramento, e ele tem uma superfície maior, um espelho d'água maior do que 1 hectare, também vai ser definido na licença ou na autorização. Só que a lei não fala, gente, que tamanho de APP que é essa, quando é um oriundo de um barramento. Por exemplo, o cara barrou para fazer fez o barramento para fazer um pesqueiro, um lago de pescaria, né? Mas a lei não diz quanto que será que vai ser de APP. No estado de São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado deu uma orientação para a CETESB que use as seguintes medidas. Se for área urbana, 30 metros. Se for no rural, 15 metros, quando a superfície do lago é até 20, de 1,1 até 20. E 100 metros, se for maior que 20. Tá? Mas isso aqui é uma orientação, não está escrito no Código Florestal. E aqueles reservatórios muito antigos, que são anteriores a agosto de 2001, a área de preservação permanente é a distância entre o nível operativo normal e a cota máxima maximoro. Nossa, o que é isso? Meu Deus do céu. O nível operativo normal de um reservatório é onde a água está ali sempre paradinha.
E a cota máxima é quando ele sobe e ele avança para... ele aumenta e avança um pouco para a área do território, do continente, na borda, na margem, tá? Mas no estado de São Paulo, a maioria dos nossos reservatórios antigos, o nível operativo normal já está na cota máxima maximória, então a APP é 0, tá bom? Existem alguns reservatórios que a APP é meio, outros que a APP é 1, tá? Fazer o quê? E quando vocês podem ficar sossegados que não tem APP? São os reservatórios que não decorrem de barramento ou represamento de curso d'água, né? É aquele que a gente falou escavado, por exemplo, e acumulações artificiais quando o espelho d'água tem menos de 1 hectare. Daí vocês devem, essa altura do campeonato, estar pensando assim, meu Deus do céu, eu nunca na minha vida vou lembrar tudo isso. É claro que não vão lembrar. O que vocês têm que fazer é ter uma luzinha, um alertazinho interior que fale assim, meu Deus, se eu estou trabalhando, estou vendo um curso d'água, preciso ir investigar, porque pode ter uma APP. Eu estou trabalhando e estou vendo que tem uma nascente, eu preciso investigar. Eu estou vendo que aqui é um reservatório, é um tanque, eu preciso ir lá ler a lei para ver o que está dizendo. Tá? A gente não vai lembrar na hora, mas vocês têm que estar alerta, porque pode aparecer isso no dia a dia de vocês. A APP de encosta, essa daqui não tem nada a ver com água, é uma APP seca, que a gente chama, e ela é aquela quando a declividade é 45 graus. Olha, gente, como é que vocês podem ver isso? Ou fazendo a topografia do local, ou então fazendo pesquisas no mapa de declividade do estado de São Paulo. Eu coloquei aí o portal DataGel, depois vasculhem, entrem no portal DataGel, que está dentro do site da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Lá tem milhares de informações importantes e interessantes, vocês vão poder usar muito, tanto na vida estudantil como na vida profissional. Então, olha só, a APP de encosta, o que é o resultado de uma APP invadida? Aqui é uma situação na região serrana do Rio de Janeiro, e aqui na rodovia Rio Santos, tá? Um desbarrancamento. A APP de topo de morro, montanhas e serras é uma APP que é medida no terço superior do morro, tá vendo? Olha essa pirâmidezinha aqui dividida em 3, então a APP é só o terço superior do morro, mas para que seja caracterizado como morro, ele precisa ter altura mínima de 100 metros e inclinação mínima de 25 graus. Só que essa altura mínima de 100 metros, com o novo Código Florestal, foi feito de um jeito que praticamente a gente não encontra mais um morro. É raro. Então, vou mostrar para vocês rapidamente. Olha, aqui primeiro uma base plana, a situação de terreno plano. Quando está no terreno plano, você tem um morro sozinho, isoladinho, você mede a cota lá do topo, e você mede a cota aqui de baixo, faz a diferença entre eles, e essa é a altura. Então, nesse caso aqui, olha, uma altura de 155 metros, uma declividade de 25 graus, aqui, então, é um topo de morro, o terço superior aqui seria a APP. Mas quando é um terreno ondulado, no terreno ondulado é aquele que tem vários morros interligados. Então, ele diz o seguinte, é a distância entre o cume e o ponto de sela mais próxima. Isso aqui, esse vãozinho embaixo é o ponto de sela. Ele liga um morro a outro morro. Cara, aí começa a contar os 100 metros a partir do ponto de sela mais próximo. Então, é raríssimo que você consiga medir aqui no ponto de sela e medir 100 metros para cima. Então, essa APP é uma APP, vamos dizer assim, para inglês ver, muito difícil encontrar APP de topo de morro, porque a gente não consegue, nessas condições de terreno ondulado, achar um morro com 100 metros de altura. No estado, aqui, ó, desculpa, a APP de altitude, é uma outra APP, essa daqui é mais fácil, são toda a área que tiver em altitude maior que 1.800 metros. Qualquer que seja a vegetação, qualquer que seja a situação, se tiver acima de 1.800 metros de altitude, é a área de preservação permanente. No estado de São Paulo, a gente vai encontrar, principalmente na Serra da Mantiqueira
e na Serra da Bocaina. APP de bordas de tabuleiros ou chapadas. Então, isso daqui, ó, é um tabuleiro ou uma chapada, tá vendo? É uma área que vem plana e tem uma ruptura abrupta, como isso aqui, essa situação. Essa situação aqui, claro, não é no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, a gente vai ter situações de tabuleiro ou chapada, principalmente na região de Marília. Mas, então, essa vegetação que fica aqui em cima, essa área 100 metros aqui na área plana, ela é a área de preservação permanente. Nas restingas, só acontece no litoral. A restinga, a gente tem que lembrar da restinga botânica, a restinga vegetação, não a restinga formação geomorfológica, porque existe também, a gente pode se confundir. A restinga é essa vegetação aqui, ó, que está protegendo a areia. Está escrito, a vegetação de restinga como fixadora de dunas. Aqui, no estado de São Paulo tem duna? Tem umas dunas suaves, mas tem dunas que estão na areia da praia. Então, essa vegetação que a gente passa por cima quando a gente vai no litoral, que às vezes a gente enrosca o pé e xinga, ela é uma área de preservação permanente. Ela está protegendo essa areia aqui. E também, quando ela está no entorno de um mangue, essa vegetação de restinga, ela é também uma APP no entorno do mangue, tá bom? Esse tipo de APP aqui a gente só consegue verificar no campo. E a APP de mangue, além da restinga que está no entorno do mangue, o próprio mangue, em toda a sua extensão, é uma área de preservação permanente. E, por fim, essa é a última, as veredas, que acontece mais no estado de São Paulo, na região de Franca, nas áreas de cerrado, é um solo hidromórfico, muito úmido, muito escuro, que tem essa vegetação bem típica aqui, alguma vegetação de palmeiras buritis. Então, no entorno dele, a hora que acaba o solo muito úmido, aqui no entorno dele é a APP de 50 metros, tá bom? Eu queria passar um vídeo agora, mas como a gente já está muito adiantado no tempo, eu vou deixar esse vídeo, se der um tempinho, a gente passa no final, tudo bem, professora Camila? Nem preciso desligar agora, deixa para o final, tá bom? É um resuminho de todas as áreas de preservação permanente. É um vídeo que foi desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura, e se não der tempo da gente passar, eu passo ele depois para a professora Ana ou para a professora Camila, e elas repassam para vocês, que é um resuminho muito simpático. Tudo bem. Tá? E aí, gente, essa altura do campeonato, eu imagino que vocês estejam assim, não é? Um pouco cansados, porque eu falei muito, mas eu estou tranquila, porque eu amo o Código Florestal e eu tenho a intenção de falar agora da Reserva Legal. Então, eu vou falar por mais umas 2 horas da Reserva Legal. Mas só que não, mentira. Eu vou falar da Reserva Legal, mas eu vou falar muito rapidamente, tá bom? São pouquíssimos slides, fiquem tranquilos. A área de preservação permanente que nós havíamos falado antes, então, ela pode aparecer na área urbana ou na área rural, nas duas, tá? A reserva legal, ela só existe nas propriedades ou posses rurais, só em área rural. Não existe área de reserva legal em área urbana, tá bom? Ela é uma área delimitada dentro de uma propriedade rural, conforme o artigo 12. Vamos ver o que está dizendo lá no artigo 12. Primeira coisa que vocês têm que guardar é que é no rural só. Agora vamos ver o que está escrito no artigo 12. A reserva legal tem que ter uma porcentagem mínima de cobertura de vegetação nativa. Então, não adianta eu ter uma reserva legal sem vegetação. Não existe. A reserva legal tem que ter vegetação nativa. E que tamanho que tem que ter essa reserva legal? É um tamanho que tem a ver com o tamanho do imóvel. Então, ela é dividida em 2 tipos. As áreas que estão na Amazônia Legal e o resto do país. Lá na Amazônia Legal, se o imóvel tiver numa área de floresta, a reserva legal tem que ser 80% da área do imóvel com vegetação. Se o imóvel tiver numa área de cerrado, a reserva legal tem que ser 35% da área do imóvel. E se
o imóvel rural estiver numa área de Campos Gerais, a reserva legal tem que ser 20% da área do imóvel. Nós, aqui no estado de São Paulo e o resto do Brasil, sem ser Amazônia Legal, temos que guardar nos nossos imóveis rurais uma área de 20% em relação ao tamanho do imóvel. Então, olha o exemplo. Se eu tenho um imóvel rural no município de Jundiaí, e o meu imóvel rural tem uma área de 30 hectares, 6 hectares desse meu imóvel, eu preciso ter como reserva legal. Então, é uma situação assim, gente. Esse imóvel aqui, ó, que está desenhado em cinza, tem 30 hectares, supostamente, tá? Não sei se tem, mas vamos pensar que ele é um imóvel em Jundiaí com 30 hectares. Aqui em verdinho, foi delimitada uma área de reserva legal com vegetação e que corresponde a 20% da área do imóvel. Então, essa área verdinha aqui, ela, no caso, tem 6 hectares, tá bom? E como é que isso é delimitado? Como é que isso é fiscalizado, né? Bom, antes de falar disso, deixa eu só dizer uma coisa. A reserva legal, ela é uma área que tem também funções de preservação, como tinha a área de preservação permanente. Só que a função da reserva legal, ela tem uma função de preservação, mas ela também tem um uso econômico, um uso de modo sustentável. Esse tanto de 6 hectares que eu mostrei dessa área aí, essa mata não é intocada. Eu posso explorar, eu posso fazer algum cultivo eu não posso desmatar, mas eu posso coletar sementes, eu posso coletar frutos, eu posso até fazer algum cultivo, desde que eu tenha um plano de manejo, desde que eu tenha um projeto aprovado pela Secretaria do Meio Ambiente, eu posso explorar a floresta de reserva legal. Então, ela assegura o uso econômico e sustentável dos recursos naturais do imóvel. Ela também auxilia na conservação e reabilitação dos processos ecológicos e promove a conservação da biodiversidade. Então, toda aquela importância que eu falei para vocês, que tinha área de preservação permanente, a área de reserva legal tem também, só que ela pode ser explorada. Eu posso até cultivar, esse Código Florestal liberou que em determinados tipos de imóveis a gente pode cultivar até uma vegetação exótica dentro da área de reserva legal, tá bom? E tudo isso é delimitado no Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento que veio com essa Lei 12.651, em 2012. No Brasil inteiro, os imóveis rurais estão fazendo o Cadastro Ambiental Rural, o próprio proprietário faz do seu imóvel, ele declara o que ele tem lá dentro do imóvel dele, e é que nem o imposto de renda, né? O imposto de renda é autodeclaratório. E o cadastro ambiental rural também é. O proprietário entra no sistema, ou então contrata um técnico para fazer isso para ele, entra no sistema, desenha o imóvel, e ali dentro do imóvel tem que instituir a reserva legal. Ah, mas e quem não tem vegetação no imóvel para instituir 20%? Aí veio o programa de regularização ambiental, que a partir de agora, a partir deste cadastro, vai se identificar quais os imóveis que estão sem a reserva legal ou que estão com as suas áreas de preservação permanente desmatadas, e essas pessoas vão ter que se regularizar dentro lá de uma série de parâmetros que determina a lei, tá bom? Quem sabe um dia a gente vem aqui para falar bastante do CAR e do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que agora vai começar a ferver esse mercado aí. E por fim, gente, é isso aí. Falamos lá no começo por que eu tenho que entender de floresta, por que um gestor ambiental tem que entender de floresta, de vegetação nativa, por que esse negócio está tão perto da gente? Porque olha só esse raciocínio. Menos florestas, menor proteção de rios e lagos, maior desequilíbrio climático e ambiental, menor proteção de solos. Se eu tiver tudo isso, menor proteção de lagos e rios, eu vou ter maior poluição de águas e mais assoreamento. Eu vou ter mais período de seca e chuva mais forte. Eu vou ter mais pragas e doenças na lavoura. Eu vou ter menos fertilidade do solo. E aí, consequentemente, bem diretamente, afetando a nossa vida, falta de água e aumento no custo de tratamento, fora que vai vir uma água, né, com muito mais tratamento para a gente consumir, mais enchentes
menor produção agrícola e alimentos mais caros, porque tudo vai custar mais caro para ser produzido, e maiores riscos de deslizamentos nas encostas. Então, não são apenas as florestas que sentirão, todos nós seremos afetados. Então, se nós não tivermos a consciência de preservar a vegetação nativa, especialmente nessas áreas de preservação permanente, nessas áreas de reserva legal, a gente vai sofrer muitas consequências com isso. E vocês, gestores, não vão se lembrar de tudo isso que eu falei, porque é muito número, é muita medição, é muita regra, é muita coisa, mas vocês têm que... O meu objetivo é que vocês liguem um botãozinho aí dentro de vocês, que quando se depararem com essas situações, não saiam tomando decisões sem fazerem consultas na norma, sem verificarem se vocês estão tomando uma decisão correta, porque vocês podem estar tendo uma intervenção na PP e vocês viram quantos prejuízos que isso pode causar. Tá bom? E eu acho que eu cumpri meu prazo, era isso que eu tinha para falar. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta agora. Oi, Mônica, eu agradeço. Tem perguntas, sim, várias perguntas. Tá. Seu assunto foi muito interessante, despertou curiosidade e alguns questionamentos. Tantos questionamentos que eu acho que a gente não vai ter tempo de responder a todos. Na minha última contagem, a gente tinha 15 perguntas. Então, eu fiz um apanhado das que eu achei mais relevantes, né? Que tinham mais alinhamento com o tema, mas estão todas anotadas e eu gostaria de saber se eu posso te enviar e depois a gente divulga a resposta. Isso, claro, claro. E depois, Ana, eu vou pedir para você fazer o favor de mandar para eles o link do videozinho que eu não consegui passar porque eu falei demais. Por favor, tá? Se vocês quiserem, eu posso passar também, daí vocês decidem aí. Acho que pode deixar o link disponibilizado nos comentários aí do YouTube, Camila, mas depois a gente manda para os alunos e para os que estão inscritos. Ok. Antes de mais nada, para mim não é surpresa, porque eu já te conheço de outros carnavais, né, Mônica? Mas o pessoal elogiou muito a sua didática, a sua clareza, e de um tema que é denso, às vezes chato, mas a sua abordagem foi muito leve, clara, objetiva, completa, tá bom? Agradeço mais uma vez. Agora são 5h42. A gente pode se estender com as perguntas até quando vocês acham, Camila? Até umas 18? Não tem problema não, Ana, porque a próxima palestra é só às 19 horas e a gente pode ir direto. Tá. Então, eu vou começar apontando as perguntas por ordem que foram aparecendo, né? Inicialmente, essas que foram selecionadas. E aí, se até às 6 horas não forem respondidas, a gente vai percorrendo a lista, tá bom? Tá, joia. Então, a primeira pergunta, que acho que foi feita pela Luciana, é o seguinte: Mônica, eu tenho uma dúvida. Como funciona a proteção florestal para terras entregues pelo INCRA? Qual percentual pode ser habitado e quanto pode ser conservado? Aqui eu acho que ela estava se referindo a um pouco da reserva legal também. Então, o Código Florestal, ele faz uma distinção mesmo, o Código 2012, dessas terras que são consideradas de assentamento e de comunidades tradicionais, né? E essas terras, elas têm que a quantidade de reserva legal que elas devem manter são os 20% também, mas o que tem de benefício para elas é que elas podem reconstituir com um tempo um pouco maior, a restauração não precisa ser imediata, tem alguns benefícios na norma na reconstituição da reserva legal desses imóveis. Eu não sei se é isso mesmo que ela quis dizer, mas o tamanho da reserva legal continua sendo de 20% do imóvel. Ok, acredito que era isso, sim. A outra pergunta
foi feita pelo Rafael Santos, e é o seguinte: o que ocorrerá com as APPs que foram queimadas na região do Pantanal? Caso as investigações cheguem a encontrar responsáveis que tenham contribuído com as queimadas, eles serão multados? Ah, com certeza. Eles devem sofrer as punições. E você sabe que o crime ambiental, a pessoa responde nas 3 esferas: civil, administrativa e criminal, e não tem, assim, distinção de uma. Se você respondeu uma, você deixa de responder a outra. Então, responde com multa, administrativamente, civilmente você tem que repor o dano no local, e criminalmente você vai lá responder criminalmente, podendo, inclusive, ser preso, né? Se, dependendo do finalizar do processo. Mas, sim, essas pessoas devem responder. Agora, o que vai acontecer em termos técnicos, ali em termos de restauração, a restauração vai acontecer no tempo da natureza, né? Lento e gradual. Eu espero que não haja mais nenhuma interferência humana nessas áreas para que prejudique a restauração a partir de agora. Vai ser um tempo da natureza. Ok. Uma outra questão agora do Nelson, a gente partiu do bioma Pantanal, agora a questão dele é do bioma da Amazônia, com relação às áreas invadidas por grileiros, né? Como é que você acha que se existe algum horizonte para essa solução ser equacionada, qual o papel do governo, se o governo tem interesse nisso, né? Como é que pode ser tratada essa questão? Na minha opinião, deixa eu ver que palavra eu uso, eu acho que é um absurdo essa exploração dessa maneira como está sendo feita naquelas terras da floresta amazônica, sem controle, sem nenhum tipo de licenciamento, sem nenhum tipo de controle mesmo, é uma invasão, é crime. Eles não poderiam estar fazendo da maneira como estão fazendo, era preciso que tivesse uma política bastante forte, bastante intensa do governo federal, para que conseguisse tirar essas pessoas de lá e restabelecer a situação dentro da Mata Atlântica. Tem que ter a mineração? Tem que ter, mas a mineração tem que acontecer de maneira controlada, com um procedimento anterior de licença ambiental. A compensação ambiental tem que ser feita, não é assim, chegando dentro da floresta, abrindo caminho e explorando sem nenhum controle. Na minha opinião, tem que ter, sim, uma política bastante forte. Eu espero que o nosso governo, eu acho que precisa urgentemente tomar atitudes quanto a isso. Ok. Professora Mônica, espera só um pouquinho. Professora, a senhora parou de descompartilhar? A senhora descompartilhou já? Para a gente poder abrir a tela? Isso. E daí a gente fica um pouco maior aqui. Obrigada. Muito incapaz nessas tecnologias. Vocês me desculpem. Estamos aprendendo. Outra pergunta é sobre quais os limites... se pode utilizar áreas de APP para fins recreativos ou existe alguma restrição legal? Não, as áreas de preservação permanente, elas só podem ser utilizadas quando é um assunto de interesse social, alguma ação de utilidade pública, ou então algo de baixo impacto, por exemplo, abrir uma picada para fazer uma medição, ou abrir um canal para o gado acessar para tomar água. Então, para recreação, não poderia ser utilizado, tá bom? Elas são áreas que não devem ser, ela deve ser para preservação mesmo. A Clarissa perguntou como é feita a desocupação dos moradores nessas intervenções irregulares. Se isso é comum, como que é quando deve ser realizado? Então, Clarissa, né? Isso. Eu acho que você, de vez em quando, assiste na televisão como que é uma desocupação de uma área
protegida quando tem uma invasão, e é uma tragédia, né? Porque muitas vezes, na maioria dos casos, as pessoas já estão ocupando aquela área há bastante tempo, já está um uso ali, vamos dizer, consolidado, só que as pessoas estão dentro de áreas de mananciais, estão dentro ali de áreas de nascentes, e aí a desocupação é sempre trágica, né? Eu acho que é como a gente vê na TV quando eles conseguem tirar as pessoas. A próxima pergunta é do Rodrigo, e ele pergunta: quais danos ambientais uma nascente artificial pode causar? Não tem nascente artificial, né? A nascente, ela é natural. Ela é um afloramento natural de água. A água surge, né, na superfície, é uma nascente. Quando a água surge artificialmente, que nem eu falei, você faz uma escavação e a água surge artificialmente, essa água não é uma nascente, é uma surgência artificial, não é uma nascente. É que você deve ter encontrado algum lençol freático um pouco mais elevado e não é uma nascente. Então, não gera APP, tá? Ok. O David, ele perguntou sobre os corredores de interligação entre APPs, se eles também passam a ser considerados APPs. Não, as áreas de preservação permanente são só essas que eu listei para vocês aí. Uma área que fica entre duas APPs, ela pode ser reflorestada para lhe formar um corredor ecológico para trânsito de fauna, mas esta área deste corredor não vai ser chamada de APP, ela vai ser uma vegetação nativa dentro de um corredor ecológico que deve ser protegido, mas não é uma APP. Ok. A APP tem limites, ele tem que lembrar sempre. Se é um curso d'água que está passando, tem aquele limite de 30, 50, 100, dependendo da largura do curso d'água. Se é uma nascente, é 50. Então, a APP, ela tem um limite, tá? A Adilene, ela está perguntando em qual momento que deve ser informado essas medidas, se é no licenciamento prévio, no de instalação ou no de operação. No licenciamento prévio. Aliás, quando você está preparando toda a documentação, isso daí é um dos fatores que você já deve destacar, já deve fazer todas as medições, inclusive, dependendo disso, desses limites, inviabiliza ou não o seu empreendimento, né? De repente, você tem uma área de preservação permanente que ocupa uma área muito grande do seu imóvel, inviabiliza o seu empreendimento. Então, você já tem que delimitar isso antes. Ok, essas eram as mais importantes. A gente está pertinho das 18 horas. Eu acho que as próximas eu posso fazer uma listagem e a gente manda para você e depois a gente comunica a resposta para os inscritos na palestra. Tá ótimo. Obrigada mais uma vez, Mônica. Foi um prazer essa nossa parceria também. Obrigada mais uma vez e obrigada pela dedicação que você teve em reunir todo esse material de forma tão prática, tão gostosa da gente assistir. Eu realmente, bom, não vou falar mais, porque você sabe que eu sou sua fã, né? Sou sua fã declarada, então vamos encerrar por aqui. Mesmo depois de eu ter contado para todo mundo que você nadava no Rio Paraíba? Não, esse não é dos meus segredos negros, não tem problema nenhum. Eu que agradeço. Vamos fazer um brinde, gente? Vamos fazer um brinde. Espera só um pouquinho, deixa eu falar. Mônica, que delícia sua palestra, virei sua fã também. Eu já tinha visto você no YouTube, junto com o Rodrigo, que é meu querido também, e até falei para Ana Carolina, eu falei assim, nossa, a Mônica é amiga dele também, todo mundo é amigo, todo mundo, né? Todo mundo está no mesmo grupo,
Muito legal. Obrigada, viu, Mônica? Você acrescentou muito para esses meninos. Eles adoraram também, só vejo elogios, muito didático, maravilhoso mesmo. Então, a gente faz um brinde. Deixa eu só falar um negócio para vocês que eu acabei de saber. A nossa nota no ENAD de 5 foi 4. Ótimo. Nossa, eu tô tão feliz. A gente fica tão feliz, né? Fiquei até arrepiada agora de receber essa notícia tão boa. Tá bom? Então, tem gente aí que fez o ENAD também, que está assistindo a palestra de 2019. Parabéns para nós, para o nosso curso, para os alunos, né? Obrigada, viu, Mônica? Vamos fazer um brinde, a nota então. 4 do ENAD. Isso mesmo. Cadê a sua, Camila? Camila tá vendo onde que ela printa a tela. Estou me organizando aqui, né? Ah, tá bom. Peraí. Deixa eu pensar aqui. Pode ir. Oi? Legal. O meu café tá até frio já. Pessoal, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Olha, tá sendo um sucesso mesmo isso aqui, viu? Ah, muito bom. Ô, Cláudia, não sei se eu posso falar com eles um pouquinho sobre o Ideaton que vai acontecer no sábado. Eu sei que a outra palestrante, ela entra aí às 19, e não sei se a gente pode passar para eles rapidinho. Pode, claro que sim. Aproveitando aí que eles estão aí, não sei se você iria falar alguma outra coisa ou se eu poderia mostrar. Não, pode falar. Só aproveitando, pessoal, dentro da nossa semana, né, que a gente planejou o Café Consciência, não sei se vocês viram no site da FATEC, que a gente está aí contando para vocês e montando para vocês uma competição que vai acontecer no sábado, junto com a FATEC de Franco da Rocha, né? A FATEC de Franco da Rocha tem gestão de energia. Então, eu gostaria vou compartilhar rapidinho aqui com vocês, só para eu apresentar exatamente o que é a ideia e colocar para vocês aí o link para vocês participarem. A gente colocou aí como Ideaton, a gente está utilizando uma das ODSs, que é a 13, que é a Ação contra a Mudança Global do Clima, né? Então, só para vocês entenderem o que é o Ideaton, né? O Ideaton é uma competição onde você tem aí ideias e soluções, né? Qual a importância disso hoje, né? Tanto empresas, universidades, governo utilizam isso para você discutir. E, na verdade, está sendo muito utilizado em processo seletivo isso, né? Então, é uma ideia, o resultado é uma ideia mesmo, direcionando para uma solução, resultando em projeto ou um plano de ação. E é num tempo mais curtinho, nós vamos ficar em torno de 4 horas desenvolvendo. Então, no dia 24, a gente vai ficar da 1 às 6 da tarde, né? As inscrições estão abertas até hoje, eu deixei aberto até hoje essa inscrição para vocês se juntarem em grupo e participarem, né? Na quinta-feira vocês receberão alguns vídeos. Eu acho que vale a pena você se juntar com alguns amigos aí e você verificar o que é isso que está sendo muito utilizado no processo seletivo aí de empresas. E então, isso daí vai ser via plataforma Teams, né? A gente vai ficar no sábado, da 1 às 18 horas, e eu vou passar o link para vocês aqui do formulário, tá? Se vocês quiserem participar, de 3 a 5 participantes, né? Então, se vocês tiverem o interesse, né, em participar, eu acho que vale a pena. Nós vamos fazer uma apresentação no sábado referente a isso. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre este evento, eu estou colocando aqui no chat o formulário para que vocês se juntem aí com seus amigos e venham com a gente discutir sobre aí uma das problemáticas que é o aquecimento global, tá bom? Obrigada. Excelente oportunidade, gente. Aproveitem que o Ideaton é super interessante. É um grande treinamento agora, né? Então, encerramos, Camila? Sim. Encerramos e entramos aí às 19.
Isso, a gente entra às 19, então até daqui a pouquinho, vamos comer alguma coisinha e daí a gente volta, tá bom? Obrigada. Mas, tchau, gente. Então tá joia. Vai. Tchau, obrigada, Mônica. Obrigada, meninas. Tchau. Só clicar no Live Studio, né? Isso. Tá bom. Então tô saindo. Tchau. Tchau.